Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador, o advogado aqui presente, servidores. Eu indago se podemos encaminhar para aprovação a ata da sessão passada. Então, consideremos então aprovada. Anuncio que continua ainda adiado em razão do pedido de vista o processo 57.429, que é o 2.1 da pauta. Atendendo o pedido de preferência em mesa para julgamento, o processo 1.5, 0601-309. Prestação de conta de candidato ao cargo de deputado estadual. A parte requerente é Janaína Grace Riva. O parecer é pela desaprovação das contas. A processo é da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha Gasques. Com a palavra. Presidente, está abrindo aqui o sistema. Um momento. Não, tá bom.
Pronto. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas da candidata Janaína Grace Riva, eleita deputada estadual nas eleições 2018, apresentada na forma do artigo 48, parágrafo 3º da Resolução TSE número 23.553. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas por qualquer dos legitimados do artigo 59. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências, informação 137/2018. Devidamente intimada, a candidata se manifestou e juntou documentos. Apresentou, na data de 25 de novembro, prestação de contas retificadora. Em 28 de novembro, juntou um comprovante do empréstimo. Na sequência, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo e opinou pela desaprovação das contas, tendo em vista as impropriedades técnicas nos itens 1, 2, 5 e das irregularidades apontadas nos itens 1, 2, 2, 1, 8, 9, 10, 11, a linha A, 11, a linha H, I, J, K, L, M e 11, N, 13 e 18 e 17 do parecer também, bem como opinou pelo recolhimento de recursos públicos indevidamente utilizados, não comprovados, nos valores de R$ 6.936,10 e do fundo partidário, referente ao fundo partidário, e de R$ 101.225,98 do fundo especial para financiamento de campanha. A douta Procuradoria Regional, em manifestação, entendeu que alguns itens do apontamento pela CCA não são suficientes para fragilizar a regularidade que se espera das contas, o item 1, o item 2 e o 2.5. Entretanto, concluiu que as impropriedades, como a omissão de contratação de prestadores e das omissões de despesas, em conjunto, conduzem à reprovação das contas, manifestando-se da mesma forma que a CCIA no tocante ao recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional. Após o parecer ministerial, sem intimação para tanto, a candidata faz mais considerações acerca das pontuações feitas pelo órgão técnico e da Procuradoria Eleitoral, juntando novos documentos e apresentando uma segunda prestação de contas retificadora, protocolada no dia 4 de dezembro de 2018. É o relatório. Cedo a palavra ao digno advogado da requerente. Excelentíssimo senhor presidente, em nome do qual cumprimento todos presentes nessa tarde. Inicio minha sustentação oral, primeiramente, aludindo a essa última petição, que foi juntada após o parecer ministerial. Nós, na verdade, só repisamos, porque, igual o relatório final da CCIA, ela fala que não tinha comprovação do gasto com alimentação através das alimentações dadas para os militantes. Nós só repisamos os contratos, trouxemos, falou quem recebeu as alimentações tal, já foram juntadas anteriormente. E, por último, também, por lealdade processual, como foi tratada essa questão das horas-voos, que já é um tema corrente neste ano aqui em sede de prestação de contas, as pessoas que acompanham determinados candidatos em voos e que não estavam registrados como voluntários. Aí nós só informamos que nós fizemos uma retificadora, uma prestação de contas, inserindo essas determinadas pessoas. Iniciando formalmente agora a sustentação oral, em nome do princípio da brevidade, eu só vou me ater aos pontos que foram considerados tanto pela equipe técnica da CCIA quanto pelo Ministério Público Eleitoral, irregularidades que não são meramente formais. Então, primeiramente, é trazida, o órgão ministerial pede reprovação, coadunando o posicionamento da CIA das contas, em razão de passageiros que constavam nos voos junto com o candidato que não estavam registrados como voluntários, pelo rol de pessoas que laboravam no comitê de campanha e receberam refeição, isso eu acabei de falar há pouco, nós juntamos novamente o contrato de todo esse pessoal. Terceiro, lista de condutores informado pela empresa prestadora de serviço e os que realizaram abastecimento dos veículos alugados. 4, pelas pessoas que receberam material de campanha no interior, que diverge da lista apresentada na justificativa. Em suma, basicamente, tanto a CCIA quanto o Ministério Público de Contas, no caso dos autos, eles firmam entendimento pela reprovação
em razão do malferimento ao artigo 37, inciso 7 da Resolução 23.553, cujo teor é, se me permitam ler, artigo 37. São gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites fixados nessa resolução. Inciso 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos e partidos políticos. Voltando novamente, os verbos nucleares desse inciso é remuneração ou gratificação. Isso quer dizer o quê? Quando for voluntário de campanha, se não recebeu uma contraprestação pecuniária ou se não recebeu uma remuneração ou gratificação, que aqui possui sim teor pecuniário, a defesa, assim como já esposado em outros casos, entende que não é necessário o registro de voluntários para atos isolados. E desde já pede um posicionamento definitivo desse tribunal a respeito desses voluntários e da melhor interpretação desse inciso 7, porque senão todo mundo, um amigo que decidiu um dia num comício com um candidato, ele vai ter que ser registrado como prestador de serviço ou algo do gênero e devidamente constado na prestação de contas, o que, salvo o melhor juízo, parece uma melhor alternativa, sobremodo, em razão dos gastos de pequena monta. Uma diária de um auxiliar que vai acompanhar, por exemplo, o candidato, seria o quê? Não passaria de R$1.000, isso em gastos estimáveis. Um eleitor ele pode fazer com gastos voluntários, onde o candidato não esteja presente, até R$1.034, e isso não precisar integrar na prestação de contas. O porquê um auxiliar da campanha, em um dia específico ou em serviços esporádicos, deveria estar registrado. Ele só deveria estar registrado, a teor do inciso 7 do artigo 37, se houvesse remuneração ou gratificação em troca desse serviço dele, que não é o caso dos autos. Exemplo aqui dos autos do rol de pessoas que acompanharam a candidata em alguns voos fretados. Como já posicionado, inclusive na prestação de contas da majoritária, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, nós entendemos que a mera comprovação do gasto com voo, onde o candidato realmente estava, ela é hábil para garantir a lisura desse gasto eleitoral. Não importa se foi 2 assessores, ainda mais deputado, ainda mais ela que é deputada em exercício de mandato e foi à reeleição, geralmente eles não vão sozinhos para o interior. E aqui a CCA pede a devolução parcial das pessoas que estavam no voo junto com a candidata e que não estavam registrados como voluntários de campanha. Nesse ponto, é imperioso consignar que o MP fala que, nesse caso, há violação desse inciso 7, que fala que são gastos sujeitos a registro de campanhas quando houver remuneração ou gratificação. Essas pessoas não foram remuneradas e nem gratificadas. De todo modo, a fim de espancar qualquer sorte de dúvida, a prestadora de contas teve cuidado de refazer novamente a prestação de contas e entregar conforme bem mencionada pela doutora relatora. Então, esse é o primeiro item da listagem de voo, que a defesa entende que não prospera, não deve haver a restituição, porque as pessoas que acompanharam a deputada naquelas horas voos eram amigos pontuais, que fizeram viagens pontuais, e de qualquer forma, elas foram registradas na retificadora. O próximo item é o rol de pessoas que laboravam no comitê de campanha e que receberam refeição. Nós comprovamos a contento que as pessoas, todas que nós nominamos, estavam devidamente registradas em campanha. O terceiro ponto, onde não foi considerado irregularidade meramente formal, é a lista de condutores informados pela empresa prestadora de serviço e que realizaram o abastecimento dos veículos alugados. Nesse caso, a campanha da prestadora de contas firmou contrato com a Saga concessionária. Ela não somente trabalha com revenda de veículos, mas ela também ela tem convênio com vários postos na capital e no interior. Ela trabalha com venda de combustíveis em vários postos no nosso estado. E, inclusive, para alguns órgãos públicos, se eu não me engano, para esse TRE também. Como funciona? Geralmente, o contrato é feito por veículo e eles dão um cartão de débito vinculado a determinado veículo. Toda vez que aquele veículo precisa abastecer na rede conveniada pela Saga, ele só apresenta aquele cartão.
Como que aconteceu na campanha? Foram contratados carros, foram alugados carros diretamente pela campanha e foram feito outro contrato somente com abastecimento pela empresa Saga. Quando a Saga pediu os dados informados dos condutores, foi mandada toda a documentação dos veículos, a Saga registrou como titular do cartão de abastecimento os proprietários em si do veículo, e não quem efetivamente abastecia e dirigia na campanha. Até porque os contratos de aluguel de veículo permitiam mais de um condutor. E numa campanha é difícil você falar que uma pessoa vai ficar somente com um carro, com aquele, com outro. Então foram vários. E a todo momento, em todas as abastecidas, eram registradas como feitas pelo proprietário do bem alugado, do automóvel no caso. Em razão disso, sobremodo, em razão do contrato permitir mais de um condutor, a defesa entende que esse apontamento não deve prosperar. O quarto ponto, pelas pessoas que receberam material de campanha no interior que divergem da listagem apresentada. Nesse ponto, a CCIA entende, a candidata imprimiu e mandou material para várias pessoas no interior do Estado. E a CCIA entendia que todas essas pessoas que receberam deveriam estar listadas como voluntário. Mas aí nós voltamos novamente. A dicção do inciso 7, retromencionado. Elas não foram gratificadas nem remuneradas. A questão é, por que deveriam constar na prestação de contas como serviço voluntário? Sobremodo, em razão desse serviço de retirada do material e entrega ao comitê próximo, esse é um serviço de valor insignificante, que sequer chega lá ao patamar dos gastos voluntários, feito por qualquer eleitor ou qualquer pessoa que coadune com a campanha política. Então, em razão desse fato, forte no inciso 7 do artigo 37 da Resolução da Prestação de Contas, a defesa pede a desconsideração desse apontamento e de todos os outros trabalhados até o momento, retromencionados. Forte nessa justificativa, a defesa pugna pela aprovação das contas da prestadora de contas ou, alternativamente, a aprovação com ressalvas. Sem mais, excelência. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do digno advogado. Eu ouço agora a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos ao doutor advogado pela sustentação. Gostaria de consignar alguns apontamentos do parecer ministerial em relação às contas em mesa. Destaco de início que a candidatura da requerente totalizou em recursos arrecadados R$ 969.379 e despendeu R$ 950.408,31. Recordando aos senhores que, tratando-se de candidatura a deputado estadual, o seu limite estipulado é de R$ 1 milhão. Ocorre que, de todos os recursos declarados como arrecadados, tão somente R$ 18.969, ou seja, 1,96%, foram declarados como recursos estimáveis em dinheiro. E essa baixa representatividade, ela exatamente está em sintonia com os apontamentos que foram feitos pelo órgão técnico, na medida em que aquela irregularidade mais grave que se apontou foi um conjunto de militantes prestadores de serviço vinculados a alguns gastos de campanha, mas que não foram devidamente contabilizados. E a relação dessas pessoas foram encontradas a partir de diversos cruzamentos de informações que foram apuradas ao longo da auditoria. O órgão técnico levantou que, por exemplo, a título de gastos com aeronave, fretamento de aeronave, foi despendido o total de R$ 203.060, dos quais, em 3 voos estimados em R$ 104.789, constaram como
passageiros, 6 pessoas. A candidata em si, né? Um passageiro que pode ser identificado como seu pai, senhor José Geraldo Riva, e, além disso, outros 4 passageiros que foram justificados, na verdade, em manifestação da candidata, que foram apresentados ao setor técnico, esses outros 4 passageiros que não havia qualquer tipo de declaração nas contas, seja de contratação, seja de recebimento de doação estimável em dinheiro. Daí nós voltamos àquela delimitação que se faz necessária em distinguir aonde está a mera militância insignificante para fins contábeis e aquela que efetivamente precise, de alguma maneira, ser registrada sob pena de um afrouxamento completo das regras de fiscalização das campanhas, né? Então, nesse caso específico, há de se indagar 4 passageiros, na verdade é uma relação de passageiros fixa, de pelo menos 3 voos, na verdade são mais, mas isso não foi devidamente identificado pelo próprio Ministério Público, mas em pelo menos 3 voos sempre as mesmas pessoas, né? Então, isso denota, na verdade, que, além de ser mais do que um mero apoio eventual, esporádico, gratuito de um eleitor, isso pode ser configurado, inclusive, como serviços que estão dentro de um verdadeiro núcleo de campanha, né? E que, obviamente, sem se saber que tipo de serviços essas pessoas efetivamente prestaram, até mesmo porque essas pessoas nem sequer foram declaradas, então, na verdade, não se há, a não ser por mera especulação, que já se sabe essa corte não aceita, em sede de contas, uma especulação de que, efetivamente, o que essas pessoas efetivamente prestaram na campanha, não se sabe. A candidata se defende alegando que se tratava de mero apoio, os quais, em gasto ínfimo, para os quais, inclusive, pretendeu apresentar a declaração retificadora, né? A nosso ver, inclusive, reconhecendo que essas pessoas que constam na relação de passageiros, elas de certo deveriam ter sido declaradas, tanto assim reconheceram que efetivamente prestaram uma retificadora em momento inoportuno, diga-se, uma vez já tendo havido sido proferido parecer do Ministério Público e exatamente buscando sanar aquilo que foi identificado no controle de contas, que se apresentou essa retificadora. Mas, de todo modo, esses fatos, essas pessoas, elas precisariam ter sido registradas até mesmo para que se possa viabilizar um controle efetivo sobre a execução da campanha propriamente. Até mesmo porque foram diversas viagens, tanto por vias aéreas, como também apurou-se que veículos que eram alugados, eles estavam sendo conduzidos por pessoas também que não se sabia ao certo quem efetivamente se tratava. Houve cruzamento com dados de abastecimento também, trazendo novos nomes não identificados pela assessoria, de modo que, assim, era uma situação bastante repetitiva, com nomes bastante diversos, e que, obviamente, sem os devidos registros, não se pôde contabilizá-los e compreender melhor esse tipo de despesa. Destaco que alguns dos motoristas, enfim, dos condutores de veículos que foram identificados pelo órgão técnico e não devidamente declarados pela candidata, apurou-se que essas pessoas estavam conduzindo os veículos por praticamente 2 meses, tendo realizadas diversas viagens no estado. Aqui eu posso abrir o parecer técnico para só passar aos senhores algumas das viagens que foram identificadas. Então, por exemplo, o senhor Darcy Vieira Lopes,
ele fez viagens entre Juína, Campo Novo do Parecis, Cotriguaçu. O senhor Primil Antônio Riva, Colniza, Juara, Juína. Senhor Nilson Kokoski, Cuiabá, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis. Então eram pessoas que estavam conduzindo veículos vinculados à campanha, que estavam fazendo viagens e que não havia nenhum tipo de declaração de despesas de hospedagem, de alimentação dessas pessoas nessas viagens. Então, isso foi um indicativo de omissão que o órgão técnico consignou, os quais o Ministério Público também acolheu em seu parecer. Por fim, destaco aqui no que diz respeito aos materiais gráficos, sempre com a devida vênia ao posicionamento que essa corte tem externada com relação à necessidade de registro desses destinatários desses materiais. Nesse caso específico, eu destaco que houve, em pelo menos 5 casos, um grande quantitativo de material que foi enviado a 5 destinatários em pesos igual ou superior a 30 quilos. Então, assim, isso já não parece ser mais um mero apoio esporádico de um apoiador que está adepto à ideologia defendida por seu candidato preferido, e sim, na verdade, é uma possibilidade de estar realmente efetuando esses serviços de distribuição que não foram também devidamente esclarecidos. Então, dado esse conjunto probatório, a falta de transparência dessas despesas e, em especial, considerando a preclusão da última manifestação da candidata, bem como de sua prestação de contas retificadora, eu ratifico o parecer escrito pela desaprovação das contas. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra volta então à dona relatora. A questão de ordem a respeito de uma questão citada pelo doutor representante do Ministério Público, os voos, eles falaram que foram vários voos, mas, na verdade, o objeto da prestação de contas pelo qual a prestadora se defenderam foram somente 3. Aí eu queria que o tribunal se atentasse somente a esses 3 voos, que foram objeto de apontamento da CCIA, que eles fizeram uma análise, eles pinçaram, né, alguns, então pedi que essa Igreja Corte só se atente a esses 3. Senhor presidente, primeiramente, eu inadmito os documentos juntados após um parecer ministerial, bem como a segunda retificadora apresentada de forma extemporânea. A resolução número 23.553, de 2017, em seu artigo 74, traz as hipóteses em que se admite a apresentação de contas retificadoras, quais sejam: se em razão do cumprimento da diligência implicar em alteração das peças anteriormente apresentadas, ou se voluntariamente detectada a ocorrência de erro material antes do pronunciamento técnico. A situação concreta da prestadora de contas não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas na norma de regência, visto que já preclusa a oportunidade de apresentação, até mesmo porque já havia sido protocolada uma retificadora quando da determinação do cumprimento de diligência. Deste modo, a segunda retificadora aporta aos autos sem qualquer justificativa por não ter sido realizada a tempo e modo. Por essas razões, aplico o parágrafo 3º do artigo 74 da Resolução número 23.553 para declarar inválida a retificação das contas apresentada no dia 4 de dezembro, segunda retificadora, e determinar que sejam as alterações da retificadora excluída da base de dados da Justiça Eleitoral. Das impropriedades técnicas na prestação de contas. Formalização de contas, atraso na entrega dos relatórios financeiros. Houve atraso de 3 dias na entrega de relatórios referentes aos recursos financeiros recebidos para o financiamento da campanha. Entretanto, verifico que a referida falta não se reveste de gravidade suficiente para a rejeição de contas, mas tão somente de ressalva.
posto que o valor detectado não é muito representativo, é R$ 35.400, se comparado ao montante de recursos arrecadado, bem como pelo fato do atraso se resumir em 3 dias. Formalização da prestação de contas. Recurso do fundo partidário utilizado sem comprovação através de documentos fiscais. Tal gasto se refere ao cheque número 850037 no valor de R$ 1.000, compensado segundo extrato bancário, mas sem qualquer documento que comprove tal despesa. Considerando o montante de valores arrecadados e gastos, tem pouca representatividade, merecendo apenas ressalva. Deste modo, entendo que os itens 1 e 2, assim como manifestou a Procuradoria, não são capazes de infirmar a regularidade das contas. Da utilização de recursos próprios de natureza financeira decorrente de empréstimo. Se refere a um contrato de empréstimo de R$ 35.150. Neste item, o órgão técnico aponta como irregularidade a ausência de assinatura no contrato do representante da instituição financeira, a inexistência de garantia e comprovação do pagamento. No tocante à ausência de assinatura do representante do Sicob, tal irregularidade é de natureza formal, visto que comprovado o ingresso do recurso, bem como a cópia do ajuste com seus termos e que tais recursos transitaram pela conta corrente de campanha. Com relação a garantias, entendo comprovada a caução diante dos bens relacionados pela candidata e ainda compatíveis com seus rendimentos. Entretanto, entendo violada a regra prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 18, pois não se comprovou a quitação ou a assunção da dívida pelo partido, caracterizando falta de natureza grave. Doação de serviço advocatício do advogado Gilberto da Silva Figueira, em desacordo com a legislação da categoria. Não procede o presente apontamento como irregularidade nas contas, até porque a prestadora de contas já excluiu esta doação na primeira retificadora, justificando que os serviços não foram prestados, de modo que acolha a justificativa. Divergência de gastos informados na prestação de contas parcial. A inconsistência se refere a 3 despesas no total de R$ 2.387,90, que, embora não tivesse sido declarado na prestação de contas parcial, restaram incluídas na retificadora. Portanto, merecem apenas ressalvas por não terem sido declarados ao tempo correto, bem como em razão da razoabilidade se comparado ao montante arrecadado e gasto. Ausência de destinatários de despesa com empresa de correios no valor de R$ 3.070,40. A prestadora não comprovou os destinatários das correspondências, mas informou tratar-se de cartas tipo folders enviados a correligionários, informando acerca das plataformas políticas. Não entendo que tal irregularidade macule as contas apresentadas, visto que a despesa foi registrada e comprovada, merecendo apenas ressalva por inexistência de comprovação dos destinatários. Despesas com fretamento de aeronave no montante de R$ 203.060 pagos pela Aéreo Aliança com passageiros alheios à prestação de contas. O órgão técnico apresenta que Selma de Almeida Pestana de França, Késia Rodrigues Costa Limoeiro e Laura da Silva Petralha, José Geraldo Riva, Mário César Miranda Almeida foram beneficiários de voo em questão, sem que estejam declarados como prestadores ou voluntários na campanha. No tocante a José Geraldo Riva, como pai e apoiador da candidata, não vejo razão para não poder estar no mesmo voo acompanhando em campanha. Entretanto, os demais nomes não foram justificados ou declarados na prestação de contas como voluntários ou prestadores, de modo que entendo necessária a devolução dos recursos oriundos de verbas públicas, dividindo proporcionalmente o custo do voo, para fim de recolher as parcelas inerentes aos passageiros não justificados, a liquidar. Deslocamentos da candidata em vários municípios sem comprovação de despesas com hospedagem e alimentação. Neste item, eu acolho a manifestação da prestadora, visto que as despesas pessoais dos candidatos e motorista com hospedagem e alimentação não precisam ser contabilizados nos termos do parágrafo 5º do artigo 63 da Resolução 23.523. Despesas com alimentação de pessoas que não estão lançadas como prestadores ou voluntários de sua campanha. Foi custeado com recurso público despesa com alimentação no total de R$ 2.373,
de pessoas que não constam registradas na campanha, seja como prestadora ou voluntária, à exceção de Valmíria Souza Bento. Deste modo, em não sendo devidamente comprovada a aplicação de recursos com alimentação com pessoas devidamente registradas na campanha, necessário se faz a devolução dos valores, descontando-se o valor proporcional relativo à prestadora de serviço que se encontra registrada na prestação de contas, valor a liquidar. Despesa relativa à aquisição de combustíveis no valor de R$60 mil. Sobre esse gasto, verificou-se incongruência em relação a condutores de veículos que procederam ao abastecimento e não estavam declarados como voluntários ou prestadores de serviço na prestação de contas. Neste ponto, entendo que reside elementos de maior imprecisão das contas. Isto porque foram apresentados inúmeros registros de condutores de veículos que abasteceram por diversas vezes e que não constam como voluntários ou prestadores de serviço da campanha. A candidata justificou tratar-se de equívoco da contratada para abastecimento, que registrou o nome dos proprietários dos veículos e não dos condutores, bem como que vários são os apoiadores ou militantes contratados. O órgão técnico, ao se manifestar sobre a justificativa da prestadora de contas, fez consignar que, segundo o documento protocolado pela própria Saga, nesta Corte Eleitoral, consta informado que os abastecimentos são realizados por meio de cartão magnético vinculado ao veículo e intransferível, estando estritamente vinculado aos parâmetros de identificação como placa, modelo, quilômetro anterior e posterior do carro, ou seja, a vinculação ao automóvel, não ao condutor. Bem ainda, relaciona informações solicitadas no cadastramento, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, relação de frota por chassi do veículo, relação de condutores e cota de combustível por veículo. Tem-se por identificado que em nenhum momento vincula o proprietário ao automóvel, até porque os condutores são identificados na hora do abastecimento. Enfim, foco da empresa é no abastecimento dos veículos e não dos condutores. Conduzir veículo da campanha não é atividade de mero apoiador. Este entendido como aquele eleitor que quer participar da campanha divulgando o nome de seu candidato. Sabe-se que o envolvimento do eleitor na campanha eleitoral, o denominado apoiador, não pode prestar serviços ao candidato na eleição ao ponto de conduzir veículos por ele por várias vezes, como foi registrado no abastecimento de veículos. Não compreendo a condução de veículos vinculados à campanha eleitoral como mero ato de apoio à candidatura, mas verdadeira prestação de serviço e que, se não registrada como doação estimável ao menos, configura omissão de despesa. Relevar essa situação na prestação de contas compromete a função fiscalizatória da Justiça Eleitoral, que passa a não ter como identificar de fato quem são as pessoas que prestam serviço aos candidatos, permitindo que se extrapole os limites de gastos e crie-se uma situação de desigualdade no pleito. Ainda neste tópico, aponta a CCIA que alguns destes condutores, como Darcy Vieira Lopes, que fez trajetos como Juína, Campo Novo, dos Parecis, Cotriguaçu, Priminho Antônio Riva, Conisa, Juara, Juína, Nilson Kokojiski, Cuiabá, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Brás Norte, Diamantino, São José do Rio Claro, Rosário Oeste, Paulo Juraci Ribeiro de Assis, Cuiabá, Mirassol do Oeste, Pontes Lacerda, Cáceres, Cláudia, Colíder, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, Barra do Garça, Primavera do Leste, Alcides de Cirqueira, São Félix do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças, Cuiabá e Confresa não constam registradas despesas com hotéis e alimentação, mesmo havendo pernoite no percurso. A prestadora afirma que tais pessoas se hospedavam em casas de parentes ou apoiadores, portanto sem despesas a registrar. Ocorre que sequer essas pessoas encontravam-se registradas como voluntários ou prestadores de serviço, e a prestadora de contas afirma que eram responsável pela concretização logística da campanha, a exemplo da distribuição de materiais de propaganda, supervisão de campanha, transporte de militantes. Assim, são indícios de omissão de despesa, receita, que, ao meu ver, macula a prestação de contas, retirando-lhe a confiabilidade necessária para a sua aprovação. Aqui tem uma tabela que eu copiei do parecer, que peço vênia para não ler os dados da tabela. Despesa com transportes e deslocamentos, fretes de material de campanha destinado a pessoas não registradas como prestadores de serviço ou voluntários. Essa questão já foi enfrentada por este tribunal, que entendeu que o fato de terceiros receberem material de campanha,
através de remessa, não é o suficiente para concluir tratar-se de prestadores de serviço e que meros apoiadores poderiam sim, eventualmente, receber esses materiais sem que isso seja considerado uma irregularidade. De fato, a questão isoladamente, ou num contexto de falhas formais ou de pouca relevância, não suscita mais que uma mera dúvida que, justificada pelo prestador, é possível concluir pela irregularidade. No caso em questão, acho relevante mencionar a existência dessa circunstância, porque, ao sopesar aos outros elementos, pode ser algo que reforça a conclusão de omissão de despesa-receita. Despesa com material de banner e bandeira cujo custo encontra-se abaixo do valor de mercado. O órgão técnico não apontou a base de dados que considerou para fins de comparação em questão, de modo que não encontra elementos para rechaçar o preço de aquisição da prestadora. Afasto a tal alegação. Análise em conjunto das falhas encontradas na prestação de contas. A Procuradoria Regional Eleitoral aponta no seu parecer, do qual eu comungo com o mesmo entendimento, que os seguintes pontos podem ser levados em consideração para se caracterizar a omissão de contratação de prestadores de serviço, que é o ponto principal que fragiliza a presente prestação de contas. Quais sejam a listagem de passageiros dos voos fretados, o rol de pessoas que elaboraram no comitê de campanha e que receberam refeição, pela lista de condutores informados pela empresa prestadora de serviço que realizaram abastecimento dos veículos alugados, pelas pessoas que receberam material de campanha no interior de que divergem da listagem apresentada com a justificativa. Na página 10 do parecer conclusivo, consta a relação das pessoas que foram constatadas como condutores de veículos e que abasteceram nas datas mencionadas. Extrai-se dessa relação, como amostragem, que Claudecir Guimarães Paz, cidade de Itabaporã, foi o responsável por abastecer o veículo de placas AHZ nos dias 26, 27 e 28 de agosto e no dia 3, 4 e 5 de outubro. Da mesma forma, Jéssica Soares Vicente Freitas faz abastecimentos em Rosário Oeste e Nova Ubiratã, carro placas NPJ 3604, nos dias 14, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30 de setembro e 2, 5 e 6 de outubro, sem que conste como prestadora de serviço ou militante contratado. Como já pude mencionar, não reconheço na atividade de abastecimento de veículos prática que pode ser atribuída a mero apoiador, indício este que reputo relevante para a conclusão de possível omissão de despesa. Como a prestadora de conta utilizou-se dos recursos no montante de R$ 961.877,51, quase o total do limite de gastos autorizado pelo regramento, que é de R$ 1 milhão, ainda que regularizasse na prestação de contas os serviços contratados ou em doação estimável, teria se extrapolado o limite de despesas, como bem pontuou a CCIA. Aqui vou deixar bem claro que a maior preocupação dessa julgadora no tocante à aprovação das contas, da maneira em que se apresenta, é tornar letra morta regras que regem a prestação e fiscalização das contas, especialmente a prevista no inciso 7 do artigo 37 da Resolução de Regência, e ainda o registro de doação estimável em dinheiro. Diante do conjunto de falhas da prestação de contas em debate, entendo que essas irregularidades são capazes de retirar a confiabilidade das contas, de modo a ensejar a sua reprovação. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 77, inciso 3 da Resolução 23.553, julgo reprovadas as contas de campanha da candidata Janaína Grace Riva, referente ao pleito de 2018, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional por meio de GRU, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário nos exatos termos analisados em valores a liquidar. É como voto. Tem que ser de ordem mesmo, porque depois que você ouve o resultado da relatora, você vai querer réplica? Não é réplica, na verdade. É porque ela cita, para considerar grave na questão do empréstimo, ela supera a questão da ausência de assinatura da instituição bancária e demais requisitos, e considera como insanável a questão da não assunção da responsabilidade pelo partido, né?
Ocorre que, nesse ponto, a defesa entende que há inovação, porque em nenhum momento a CCIA, a dinâmica da prestação de contas a CCIA aponta o que entende por irregular, o que dá para sanar sano, o que não dá nós defendemos. Em nenhum momento ela fala que deveria, como uma das hipóteses, a candidata ou o partido da candidata assumir essa suposta dívida. Em razão disso, a defesa entende que há inovação, sim, de apontamento. Até porque, conforme eu posso ler aqui do apontamento, a análise técnica fala da manifestação, informa-se que o documento apresentado não contém a assinatura do responsável da instituição financeira, o que a doutora relatora avançou, ela entendeu como irrelevante, não possui garantias e comprovação do pagamento integral do empréstimo, no que se refere ao montante dos recursos aplicados na campanha. Ela superou também, porque ela entende, com base nos rendimentos demonstrada, a candidata tem, sim, suporte financeiro para quitar. E continua o parecer, tendo em vista que as parcelas somente serão pagas dia 10 do 12 e 15 do 1. Logo, está em desacordo com o exigido pela Resolução 23.553, em seu artigo 18, respectivos incisos. Lembrando que o artigo 18, em nenhum momento, ele fala dessa possibilidade de assunção dessa despesa pelo partido da candidata. Com todas as vênias da doutora relatora, essa questão fática que a defesa queria pontuar. Como vota o doutor Antônio? Acompanho a relatora. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho a relatora. Desembargador Pedro Sakamoto. Presidente, eu vou pedir vista para melhor análise. Doutor Luiz Rabaneda. Aguardo. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Aguardo. Então, a conclusão provisória. A relatora desaprovou as contas, o que foi acompanhado pelo primeiro vogal, segundo vogal. O terceiro pediu vista, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Doutor Ulisses Rabaneda. Relata e vota a prestação de contas 1.1, é o 0601-361, cargo de deputado estadual. Eleição do corrente ano, a requerente é Cristina Souza Domingues. Com a palavra. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Presidente, estou julgando as contas não prestadas por omissão. Ratificado o parecer? Sim. Ratificado o parecer. Todos estão de acordo? A unanimidade declarou não prestadas as contas do candidato, nos termos do voto do doutor relator. Na sequência do mesmo relator, a prestação de conta do candidato ao cargo de deputado estadual, Adair Rofino da Silva Filho. O parecer é pelo julgamento das contas como não prestadas. Da mesma forma. Ratificado o parecer? Ratificado o parecer. Mesma forma, presidente. Posso proclamar o resultado? Então, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato. Na sequência, o mesmo relator. Prestação de conta do candidato, cargo de deputado estadual, eleição Sérgio Ribeiro Araújo. Também, aqui no caso, o parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de campanha de Sérgio Ribeiro Araújo, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. A CCIA apresentou no evento que numera o relatório preliminar para expedição de diligências. Intimado o candidato a se manifestar, deixou o prazo transcorrer em habeas. Dando prosseguimento ao feito, a CCIA, através do evento que numero, emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, apontando como remanescentes as irregularidades apontadas nos itens 1.1 e 2, 3.1, 2 e 3, 4.1, 2 e 3 e 5.1, 2 e 3 do parecer. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei das Eleições e também na resolução de regência, bem como pelo recolhimento de R$ 2.050 ao Tesouro Nacional. Após, o prestador de contas apresentou o pedido para retirada do feito de pauta, bem como juntou aos autos manifestação e documentos relacionados à prestação de contas. É o relatório. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado o parecer, palavra com o relator para o voto. Senhor presidente, o pedido para o feito ser retirado de pauta, eu trago a apreciação do plenário como questão de ordem. Eu digo que antes de enfrentar o mérito, submeto a apreciação da Corte postulação do prestador de contas no sentido de que o feito seja retirado de pauta. Juntamente com o referido pedido, o prestador de contas, através do evento que numero,
apresentou manifestação sobre o relatório técnico conclusivo confeccionado pela CCIA, bem como juntou documentos, tudo após o parecer do Ministério Público. Transcrevo na parte que interessa o pedido. E aqui eu estou transcrevendo o pedido onde, basicamente, o prestador de contas alega que, quando dá intimação para apresentar manifestação sobre o relatório conclusivo, foi publicado em nome de só um dos advogados, enquanto na procuração existiam outros. E eu digo, a despeito das razões invocadas, tenho que o pedido não comporta acolhimento. Analisando os autos, verifico que após o parecer preliminar para expedição de diligências, o prestador de contas foi intimado para a manifestação, quedando-se inerte. Referida intimação deu-se pelo DJE em nome de advogado constituído nos autos. O fato da intimação ter ocorrido por publicação em nome de apenas um dos advogados constantes da procuração, quando, no instrumento, haviam outros igualmente constituídos, não macula ou torna ilegal o ato, pois dos autos não se verificava nenhum pedido de intimação exclusiva em nome deste ou daquele causídico, conforme autoriza o artigo 272, parágrafo 5º do novo CPC. De modo que, constando o nome e o número da OAB de ao menos um dos profissionais habilitados, regular o ato de intimação. Estou citando o precedente. E dizendo, em acréscimo, registro que a intimação não atendida, quando do relatório preliminar para expedição de diligência, foi feita em nome do mesmo advogado que, agora, demonstrou ciência do julgamento dessa prestação de contas pelo DJE. Portanto, tendo havido regular intimação do prestador de contas, em absoluta garantia do contraditório e ampla defesa, o transcurso em habeas do prazo acarreta preclusão temporal. Com essas considerações, estou caminhando a questão de ordem no sentido de indeferir a retirada do feito de pauta, senhor presidente. Parece que há um consenso, né, do plenário, né, quanto a esse ponto. O senhor pode prosseguir. No mérito, presidente, eu registro que eu não estou conhecendo da nota técnica e documentos juntados pelo prestador de contas no ID que menciono. Isto porque, oportunizado sua apresentação a tempo e modo, o prestador de contas permaneceu silente, fazendo de forma tardia, após o parecer ministerial, sem que tenha demonstrado quaisquer das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil. Estou dizendo aqui que a Corte sedimentou entendimento exatamente nesse sentido, fazendo algumas considerações, estou juntando precedentes e dizendo que, destarte, eu não conheço os documentos juntados de forma extemporânea. Prosseguindo ao mérito, registro que, após obedecidas as formalidades legais para o processamento da prestação de contas, a área técnica e o Ministério Público se manifestam de forma convergente pela desaprovação da contabilidade, por persistirem as irregularidades apontadas em itens que eu estou a mencionar. E digo, os itens relacionados à entrega em atraso do relatório financeiro e da prestação de contas parciais, a doação declarada recebida de outro candidato que não a declarou em sua prestação de contas, divergência de dados entre a prestação de contas parcial e final, e ausência de informação na prestação de contas parcial de valores recebidos em data anterior ao prazo de sua entrega, são irregularidades que não possuem o condão de levar à desaprovação da contabilidade, tanto pela forma como foram apresentados, quanto pelos baixos valores envolvidos, que não obstaram a análise técnico-contábil, constituindo mero erro formal. Nesse sentido, utilizo como razões de decidir excerto ministerial, que eu estou citando, que é exatamente nesse mesmo sentido. E digo, quanto à desproporcionalidade entre a confecção de 158.180 santinhos / cartões e colinhas e o número de pessoas registradas para atividade de militância e mobilização de rua, apesar do silêncio do prestador de contas, por si só não permite concluir que a distribuição se daria tão somente pelas pessoas contratadas, pois também poderia ser distribuído por familiares e apoiadores. Estou citando um precedente nesse sentido e dizendo, assim, esta irregularidade detectada até aqui é passível de ressalva. Todavia, persistem outras 3 irregularidades que reputo de natureza grave, suficientes para desaprovação da contabilidade, sendo elas: 4.1. Não comprovação, através da apresentação dos documentos fiscais, de 20 despesas eleitorais pagas nos elementos ou outros recursos, perfazendo um montante de R$ 31.564,60, valor que corresponde a aproximadamente 86,03% do total das despesas contratadas, ou seja, quase a totalidade dessas despesas. Item 5.1. Desrespeito à detecção de 2 contas bancárias que constam dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, não declaradas nesta prestação, para as quais foram requisitados esclarecimentos, mas não atendido. Estou citando as 2 contas bancárias. Itens 5, 2 e 3. São 2 depósitos online sem a identificação dos doadores, nos valores de R$ 550 e R$ 500, bem como um terceiro depósito, valor de R$ 1.000, sem que este último conste dos extratos bancários.
não registrado na prestação de contas no campo demonstrativo de receita, sendo impossível identificar o doador. Deste modo, o prestador de contas recebeu o montante de R$ 2.050 de origem não identificada. Estou fazendo considerações sobre o dispositivo referente a esta irregularidade. Encaminhando ao final, presidente, digo que assim, ao privar essa justiça dos esclarecimentos e documentos requeridos, impossibilitou a escorreita análise da contabilidade como um todo, não havendo alternativa que não a desaprovação das contas e o requerimento dos recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional. Com essas breves considerações e harmonia com o parecer, eu julgo desaprovado as contas de Sérgio Ribeiro Araújo, referente ao cargo de deputado estadual eleições 2018. Determina o recolhimento de R$ 2.050 ao Tesouro Nacional, provenientes de origem não identificada, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado do acórdão, e é como voto, senhor presidente. Está reprovando, né? Aprovando as contas. Então, como vota o doutor Ricardo Gomes de Almeida? Doutora Vanessa Curti Com relator. Doutor Antônio Veloso Beleza Júnior. Relator. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. Com relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão de ordem suscitada e, no mérito, desaprovou as contas do candidato Sérgio Ribeiro Araújo, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Ricardo Gomes de Almeida. Uma prestação de contas ao cargo de deputado estadual, cujo requerente é Antônio Ferreira de Souza. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas de Antônio Ferreira de Souza, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O órgão técnico desse tribunal, o relatório preliminar para a expedição de diligências, detectou várias irregularidades na presente prestação de contas, que ensejou sua imediata intimação. Devidamente intimado para esclarecer as irregularidades apontadas, o candidato apresentou documentos e justificativas tempestivamente. Realizado o procedimento de análise, o órgão técnico, em parecer conclusivo, opinou pela desaprovação das contas em apreço, abro aspas, conforme impropriedades apontadas nos itens 1, 2D, 3, 5, 6, irregularidades constantes nos itens 3, 2 desse parecer, fecho aspas. Após o parecer conclusivo, mas antes da emissão do parecer da douta Procuradoria, o candidato apresentou nova manifestação e documentos nos autos através do ID 699022. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das presentes contas por considerar que o percentual das irregularidades aqui atingiu um valor extremamente baixo, em percentual de apenas 1,15% das despesas contraídas, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda em reconhecimento ao bom contexto geral das contas apresentadas, é que sugere a aprovação das contas, independentemente de ressalvas, sem prejuízo da devolução das sobras de campanha e dos recursos de origem não identificada, fecho aspas. Ao final, sugeriu ainda que seja feita a determinação de devolução da receita de origem não identificada no valor de R$ 58,95, utilizado para pagamento de despesa não contabilizada aos cofres do Tesouro Nacional, tal como determina o artigo 34 da Resolução 23553/2017 TSE, ainda que seja determinado ao candidato recolhimento aos cofres do partido político a qual se encontra filiado, a título de sobra de campanha relativamente à receita empregada na quitação de despesas ilícitas, no valor de R$ 4.000. Vieram-me os autos concluídos para decisão e o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado parecer, voto. Presidente, a questão é bastante simples. Na linha do parecer ministerial, eu estou aprovando com ressalvas as contas. Só estou aqui. Exato, senhor presidente. É como voto. Proclamar o resultado, então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator. Encerrado aí os processos judiciais, eu chamo agora a pauta administrativa.
A pauta administrativa tem um ponto 6, que é o processo judicial eletrônico 0607 67. É um processo administrativo de designação do juiz eleitoral para jurisdicionar a 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. Foi encaminhado pela sessão de registro. É aquela mesma questão. Foram aqui, no caso, tempestivamente se inscreveram 6 magistrados: Vanderlei José dos Reis, Maria das Graças Gomes da Costa, Cláudia Beatriz Schmidt, Wagner Plaza Machado, o Rames Ibrahim Ali, Abdala, o Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento. Aí tem a ordem de antiguidade, né, em relação à jurisdição eleitoral. Então, eu estou aqui observando a resolução do Tribunal Regional Eleitoral mais antigo, é a Cláudia Beatriz Smith, que é juíza de direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessão da comarca de Rondonópolis. E voto pela designação da excelentíssima senhora Cláudia, comarca de Rondonópolis, para jurisdicionar a 10ª Zona Eleitoral, sediada naquele município, pelo período remanescente de 103 dias, a contar de 10 de janeiro de 2019 até a lavratura do termo de entrada em exercício, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da resolução do TRE, precedida da dispensa da excelentíssima senhora Tatiane Lopes de Araújo Borges, com efeitos a contar a partir de 10 de janeiro de 2009, bem como voto pela designação do excelentíssimo senhor Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento para assumir a titularidade da aludida zona eleitoral pelo período restante de 615 dias, imediatamente após o termo da biênio de Cláudia Beatriz Smith. É assim que estou votando, colega. Todos estão de acordo? Então, o tribunal, por unanimidade, designou, então, a Cláudia. Pois não. Só uma questão no relatório. Sim. Sim. A Maria das Graças Gomes. É que está apenas completando, né? Está encerrando o biênio. Só, né? Foi em razão disso. Não é. Por razão, ela ficou com o biênio interrompido. Isso, foi isso aí. Foi por causa da mudança da transposição de lá. Na sequência, há um outro processo também. Designação do juiz eleitoral para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande. Aqui também é o termo do biênio do Dr. Carlos José Rondon Luche. Aí os magistrados inscritos: o Alexandre Elias Filho, o Eduardo Calmon de Almeida César, a Eunice Jaqueline Costa, Marilza Aparecida Vitória, Luiz Otávio Pereira Marques, José Antônio Bezerra Filho. Então, considerando aqui, eu estou votando na ordem pelo Dr. Alexandre Elias Sérgio, juiz de direito da 3ª Vara Especializada Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral sediada naquele município, em substituição ao Dr. Carlos José Rondon Luz. É assim que estou votando. Todos estão de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, escolheu o juiz Alexandre Elias Filho. Na sequência, agora a comarca de Lucas do Rio Verde, 21ª Zona Eleitoral. Aqui está terminando o biênio da senhora, da doutora Gisele Alves Silva, que ocorrerá no dia 23 de janeiro. Então se inscreveram Cristiano dos Santos Fialho, que é 2013, e Cássio Luiz Furim. Bom, o mais antigo aqui é o Cristiano dos Santos Fialho, para substituir. Todos estão de acordo? Então, designou o senhor Cristiano dos Santos Fialho. Sobre isso, colegas, nós temos discutido no Copetel esse critério da antiguidade.
Para quem já está sobrecarregado, ele não dá conta de uma atividade, como que ele vai dar de outra? Aí tem um problema gravíssimo, porque você enfraquece a jurisdição eleitoral. Então, só queria fazer essa observação. É algo que tem incomodado já há um certo tempo. Sim. Talvez uma forma de se aferir isso, pedir ao tribunal e fazer possível, a corregedoria do tribunal Encaminhar. Para consultar aqueles inscritos. Às vezes não, você tem da relação, né? 2 ou 3 que estão. Não, tá com estoque, ok. Aí você vai pelo critério de atividade. Sim. Não, eu acho que é a junção dos dois, né? Mas não tem como não trazer. Não tem. Manifestar. Nós podemos fazer isso, tirar isso, constar em ata e encaminhar para o tribunal, porque todas as vezes o órgão competente aqui desse tribunal solicitar antes, instruir o processo desses dados. O corregedor pode se opor. Eu me oponho a esse candidato. O corregedor pode ir lá. Pode se opor. Doutor, a sua observação é razoável, realmente. Você tem atividade jurisdicional que o quantitativo ele tem uma fluência, né, no julgamento, né? E há outros com quantitativo menor que ele não consegue também dar vazão. Então, eu acho que cada caso tem que ser analisado. Eu só estou dizendo que não pode ser uma coisa compulsória, porque o que nós estamos fazendo aqui é meramente algo automático. Matemático. Quem que é mais antigo? Que está mais tempo longe da jurisdição eleitoral? É fulano, então é esse. Mas para aí, nós não temos que examinar, nós temos que ter responsabilidade com a jurisdição. Né? Porque o que eu acho que aqui é uma percepção de todo, principalmente do corregedor, desembargador Pedro Sakamoto, é que tem colegas que eles não dedicam à jurisdição eleitoral. Entende? Sim! Aí precisaria o desembargador Pedro Sakamoto, da medida que for, a cada 3 meses, a cada semestre, a gente rever. Olha, você está aqui na jurisdição, mas para aí. Se você não está dando conta, nós vamos ter que suspender. Mas aí já é um problema pós Sim, depois que você é nomeação. Nós temos duas situações. Uma antes. O pós aí é corregedor. Pois é, mas esses critérios, doutor, tinha que ser uns critérios vindo ali todo o COPTREL, estabelecer normas, né? Por exemplo, só para o Mato Grosso, a corregedoria. Como que a corregedoria. Não, deixa eu lhe falar. O Rio de Janeiro, vou falar pela experiência. O Rio de Janeiro, o Tribunal Regional de Pernambuco e um outro lá, já faz o corte. Se ele não tem produção lá, não permite que ele vá para a jurisdição especializada. Eles já fazem isso, tá? Agora, isso não está normatizado. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral é a antiguidade. Aí estava lá presente o colega que fez essa proposição lá atrás. Eu lembro muito bem, foi lá no de Brasília, no encontro de Brasília. Ele disse, olha, nós fizemos isso para proteger, porque alguns tribunais... E havia um certo abuso, escolhia sempre as pessoas mais conhecidas deles, da cúpula, etc. Isso de fato ocorreu no passado. Eu falei, tudo bem. Eu não estou dizendo que sou contrário ao critério objetivo. Quanto mais objetivo for, é melhor, porque há mais transparência. Acontece que nós devemos ter outros mecanismos, outros requisitos, que venham somar com o critério objetivo, para evitar essas distorções que nós estamos deparando hoje na estrutura da justiça eleitoral, que infelizmente tem alguns colegas que nem comparecem no cartório eleitoral. Certo? Não comparece. Ele nem sabe o endereço. Entende? E isso é grave.
Afinal, eles têm uma certa remuneração para estar no exercício da jurisdição. Se ele acha que é pouco, então não aceite, não se candidate. Agora, o que não pode é candidatar, achar que vai trabalhar operacionalmente na época de eleição só. Não é. A jurisdição é os 365 dias ao ano. Existe a jurisdição jurídica, mas existe muito mais uma jurisdição administrativa que ele tem que atuar. Nós deparamos aqui o desembargador Pedro logo que assumimos em relação ao fórum aqui de Cuiabá, né, desembargador? Que os magistrados, infelizmente, nem compareciam no fórum. E a biometria requer a presença do magistrado. Tivemos que fazer uma escala de plantão. Não foi, desembargador Pedro? Tivemos que fazer uma escala de plantão. Quer dizer, não é uma situação assim longe, fantasiosa do que nós estamos dizendo que está realmente ocorrendo. Ela é real. Então, nós aqui da cúpula do tribunal precisamos encontrar, até aproveitar o ensejo, quem que se dispõe a elaborar um estudo e trazer no mês de janeiro para nós discutirmos e aprovarmos aqui uma normatização nova. Não estou falando que é para retirar o critério objetivo da antiguidade, mas vir jungido a ele outros critérios para que venha fortalecer essa jurisdição. Então, o senhor faça, por favor, na primeira sessão, antes disso, o senhor disponibiliza a todos os pares, antes de retomarmos a nossa atividade, para que em janeiro nós debrucemos aqui e, evidentemente, construímos juntos uma resolução que venha atender realmente os anseios dos jurisdicionados e da instituição, que é o fortalecimento. Senão, a cada dia que passa, se vai se enfraquecendo. Em mesa, o outro 1.9, que é o 0601-791, a designação do juiz eleitoral para justificar a zona de Chapada dos Guimarães. O doutor Marcos Antônio Carnaval dos Santos, juiz da segunda vara comarcal, está designado para responder em caráter precário aludido à zona eleitoral. Então, aí tivemos o Marco Antônio Carnaval dos Santos e o Leonício Salles de Abreu Júnior. Aí, eu estou votando aí pelo critério objetivo, o Marco Antônio Carnaval dos Santos, juiz da segunda vara da comarca de Chapada do Guimarães. Quem que está doente deles? Hein? Há mais tempo tem afastado da função, conforme artigo 5º, e que, aplicado ao caso em análise, resultou a classificação apresentada a seguir. Primeiro, o Marco Antônio Carnaval dos Santos,
que foi em 2015, e o Leonício Salles de Abreu, que foi em 2017. Ao final, opina pela designação do Dr. Marco Antônio Canavarro dos Santos para jurisdicionar a 34ª Zona Eleitoral do Chapada de Guimarães. Pois é, isso que eu não estou entendendo. Ele está em substituição titular. Ele está apenas provisório. Ele é provisório. Ele não está... foi designado. Agora ele vai ser titular. Ele estava substituindo o outro juiz. Não, para aí, eu vou retirar isso aqui para converter em diligência, vai. Isso aí tá mal explicado. Obrigado aí pela intervenção. Sim, vamos ver esse negócio direito, por favor. Mal instruído. Aqui agora, Pares, tem a proposta do calendário das sessões do primeiro semestre do ano que vem. Então, eu estou propondo aqui, nós teremos em janeiro 6 sessões, a primeira no dia 24, a segunda no dia 25, a terceira 28, 29, 30 e 31. 6 sessões. Fevereiro, 8 sessões, mês de março, 8 sessões, mês de abril, 8, maio, 8 e junho, 8, que é o máximo. Todos estão de acordo? Então, está aprovado o calendário. O calendário é de manhã, no período da manhã, às 9 da manhã. Não, observado aquilo da coincidência lá do tribunal, daquelas sessões. Isso. Da segunda e terceira quinta-feira do mês. Isso. Não havendo mais nada, declaro encerrada e, novamente, convido a todos a estarem presentes na diplomação, porque é um ato solene do Tribunal Pleno. Se, eventualmente, algum colega não puder comparecer, tem que solicitar o substituto para fazer presente. Que é uma sessão solene, não é uma solenidade separada, isolada. É uma continuação aqui do Tribunal Pleno. Muito obrigado a todos. Encerrado.